estamos aqui agora para finalizar com essa aula maravilhosa que a gente adora avaliar a arritmia, né? É um dos nossos desafios maiores como cardiologistas pediátricos, principalmente no feto, né? Se na criança já é difícil, imagina no feto. Mas essa aula vai ser super importante para que no futuro possamos entender direitinho como avaliar e interpretar as alterações do ritmo cardíaco, o ritmo cardíaco irregular, as bradiarritmias e as taquiarritmias. Então, o principal objetivo da nossa aula é, primeiro, revisar o sistema de condução, né, a fisiologia do sistema de condução normal e aprender quais são os métodos que nós utilizamos pelo ecocardiograma para avaliar o ritmo cardíaco fetal. As arritmias cardíacas no feto, elas podem comprometer a evolução da gestação, sendo fundamental o seu reconhecimento precoce e as consequências hemodinâmicas para que você possa estabelecer um planejamento terapêutico. A única urgência que a gente fala em cardiologia fetal, né, é a presença de uma arritmia grave, como, por exemplo, um flutter, um bloqueio atrioventricular total e principalmente as taquiarritmias, né? A taquicardia supraventricular, que você tem que internar a grávida e você tem que agir, porque senão esse feto pode se tornar hidrópico e você pode perder aquele bebê. Então, realmente, a arritmia, o reconhecimento da arritmia é muito importante. Quando nós estudamos o sistema de condução normal, ele é muito interessante. Sabe-se, né, que durante o desenvolvimento embriológico, o tubo cardíaco primitivo, ele produz ondas peristálticas que sugerem já a presença da atividade de marcapasso cardíaco. O nó sinusal, ele se desenvolve na 5ª semana de gestação e é nesse momento que se inicia a formação do sistema de condução. E o nó atrioventricular, ele vai ser morfologicamente identificado no exato momento que ocorre o loop do coração, dividindo o átrio e os ventrículos. Portanto, na 16ª semana de gestação, o sistema de condução está funcionalmente desenvolvido. Uma das principais características do sistema de condução é a chamada automação, que é resultado do influxo dos íons de sódio, a inativação dos canais de potássio e as propriedades próprias biofísicas das membranas. Com isso, a velocidade de despolarização ela é aumentada no nó sinusal e por isso que ele tem um dos fatores, né, que vai contribuir para a característica de marca-passo do nó sinusal. As arritmias, que é o nosso maior medo em cardiologia fetal, digamos assim, né, elas resultam, portanto, de anormalidades na geração ou na condução do impulso elétrico. Como é formado o sistema de condução normal do feto e o nosso sistema de condução, na verdade, né? Então, quais são as estruturas que formam o sistema de condução? Então, é o nó sinusal, né? Que é o marcapasso fisiológico do coração, que se localiza na parede do átrio direito, as vias internodais atriais, o nó atrioventricular, o ramo direito e o ramo esquerdo do feixe de His e as fibras de Purkinje. E como ocorre a condução do impulso no nosso coração? Então, o nó sinusal, né, que está localizado na parede do átrio direito, ele inicia o estímulo por aqui, ele vai passar estimulando ambos os átrios, chega no nó atrioventricular. No nó atrioventricular ocorre um atraso funcional de 1/10 de segundo e o impulso após esse atraso, ele é propagado para o feixe de His, ramo direito, ramo esquerdo, chega nas fibras de Purkinje, onde ocorre a passagem do impulso para o miocárdio ventricular e, consequentemente, a contração mecânica.
O estudo do ritmo cardíaco no feto, ele é realizado pela análise dos eventos mecânicos que sucedem os impulsos elétricos, uma vez que não é possível tecnicamente obter traçado eletrocardiográfico de boa qualidade. Então, é muito importante, nós vamos falar nos próximos slides, a interpretação associada dos fenômenos, ou seja, o que acontece do eletro e o que está representando. Então, no eletrocardiograma, a onda P vai representar a ativação dos átrios, o complexo QRS, a ativação dos ventrículos, e a onda T é a onda de recuperação. A correlação entre a ativação elétrica do miocárdio e o fluxo sanguíneo, ela pode ser avaliada pelo ecocardiograma por meio do Doppler. Então, o Doppler, ele vai nos dar, lembra que a gente comentou na aula de padrões normais, né, de fluxos? Ele vai nos dar algumas ondas que vão se correlacionar com os eventos mecânicos. Como que funciona? Então, nós temos o fluxo na aorta, o fluxo na válvula mitral, o fluxo na veia cava superior. A onda A da válvula mitral e a onda A da veia cava superior, elas resultam da contração atrial, onda P. O fluxo direto na aorta ascendente, que está relacionado ao complexo QRS, ela é causada pela contração ventricular. Portanto, quando você estuda com o Doppler como é o fluxo, a relação do fluxo da onda A da válvula mitral com o fluxo aórtico ou da onda A da veia cava superior com o fluxo aórtico, você vai estar estudando a relação do ritmo cardíaco por meio do Doppler. E associando que essa fase aqui da contração atrial, representada pela onda A mitral e pela onda A da veia cava superior, está relacionada a átrios, né? A estimulação dos átrios. E a contração ventricular, representada pelo fluxo aórtico, a contração ventricular QRS. Portanto, essa interação, essa correlação entre a atividade elétrica do miocárdio e o fluxo sanguíneo, a interpretação dessa correlação, assim como os efeitos dos eventos do fluxo sistólico e atrial ventricular, permitem a avaliação ventrículo-arterial mecânica por meio do Doppler e correlacionam-se com a duração do intervalo PR. O mais importante é vocês entenderem o seguinte, que quando você tem todo o estímulo elétrico que vai gerar a contração mecânica, por meio do ecocardiograma com o Doppler, eu consigo avaliar esses fluxos e realizar uma interação entre a atividade elétrica e o fluxo sanguíneo. Por isso que é tão importante o Doppler na avaliação do ritmo cardíaco fetal. E como que nós podemos avaliar, então, o ritmo cardíaco fetal normalmente? Uma das formas seria por meio do eletrocardiograma, mas a gente já sabe que o eletrocardiograma ele não dá um traçado que seja um traçado adequado para uma interpretação boa. A outra forma que é utilizada, já começou, né, sendo utilizada em estudos, mas na base de experimento, porque é muito cara e exige uma sala toda isolada, é muito difícil, é a magnetocardiografia. E o outro instrumento, né, de avaliação do ritmo cardiofetal é, sem dúvida nenhuma, o ecocardiograma. O ecocardiograma fetal, ele permite a análise da frequência cardíaca e do ritmo cardíaco, que é realizada a partir da avaliação simultânea das contrações atriais e ventriculares, como eu falei anteriormente. E o ritmo cardíaco vai ser considerado normal quando a relação entre a contração atrial e a contração ventricular foi 1:1. Ou seja, você tem uma contração atrial, uma contração ventricular, uma atrial, uma ventricular. Condução
1 para 1. O ecocardiograma, ele não nos permite dizer se esse ritmo cardíaco ele é sinusal, porque eu não tenho um eletro para poder avaliar. Mas ele me permite dizer que o ritmo cardíaco é regular com a condução 1 para 1. Com relação à frequência cardíaca, ela oscila muito no feto e nós consideramos a frequência cardíaca normal de 110 a 180 batimentos por minuto. Na nona semana, a frequência cardíaca ela é mais elevada, em torno de 180 batimentos por minuto. Na 20ª semana, a média é 140. E quando vai chegando perto do termo, ela fica em torno de 130. Normalmente, o bebê nasce com uma frequência cardíaca em torno de 120 batimentos por minuto. Este trabalho é muito legal, ele mostra como é a evolução, né, da frequência cardíaca do feto, desde as primeiras semanas, né, 2 semanas, 4 semanas, lembra que eu falei que com 5 semanas a gente começa a ver a ativação do nó sinusal, né? Então, você tem uma frequência cardíaca muito elevada, chegando em torno de 180 nas primeiras semanas, e depois ela começa a dar uma caidinha e fica lá em torno de 175, e nós consideramos como a frequência cardíaca menor, né, percentil, abaixo de 110, e a maior frequência entre 165, 70, até 180, desde que não esteja sustentando uma frequência cardíaca elevada, nós consideramos como uma frequência cardíaca normal. Existem trabalhos que mostram que uma frequência cardíaca muito elevada, constante, em torno de 180, entre a 12ª e a 15ª semana, 16ª semana de idade gestacional, ela pode estar correlacionada à presença de síndromes genéticas, síndromes cromossômicas. Então, é um dado que é importante para a gente ficar de olho. Com relação às técnicas para avaliação do ritmo cardíaco, quais são as técnicas que nós utilizamos para avaliar o ritmo pelo ecocardiograma? A gente já comentou, a primeira é o modo monodimensional. Lembrem que eu falei agora na aula de medidas, nós utilizamos o modo monodimensional, que ele faz uma varredura, e por meio dessa varredura, em um único plano, nós fazemos a interpretação da imagem, comparando com a imagem bidimensional. Então, esse aqui é um exemplo de avaliação do ritmo cardíaco pelo modo monodimensional. Então, o que eu faço? Eu jogo o cursor entre o ventrículo e o átrio, né? Dependendo da posição fetal, vai estar ao contrário, né? Pode ser que o átrio esteja aqui, o ventrículo esteja aqui. Nesse caso, nós temos átrio e ventrículo. É importante que nós vamos avaliar essa estrutura, que é a parede ventricular e a parede atrial. Eu jogo o cursor, chamo o modo M e eu tenho este traçado. Então, aqui eu comparando, eu tenho aqui a contração ventricular da parede ventricular e aqui embaixo eu tenho a contração da parede atrial. A outra forma é pelo Doppler pulsátil, né? Nós podemos avaliar o ritmo cardíaco pelo Doppler pulsátil em várias estruturas, correlacionando várias estruturas. Uma delas é com o Doppler colocado na via de saída do ventrículo esquerdo, que eu avalio a interação entre o átrio e ventrículo por meio do fluxo mitral e o fluxo aórtico. O outro é através do fluxo da veia pulmonar, que eu avalio, a gente coloca a amostra do Doppler no parênquima pulmonar e eu avalio a interação do fluxo entre o fluxo da veia pulmonar e da artéria pulmonar. E o outro, com a amostra no corte dos 3 vasos, entre a aorta e a veia cava superior, e eu avalio a interação do fluxo entre a aorta e a veia cava superior. Nós vamos falar cada um desses métodos. E uma outra forma que eu tenho de avaliação do ritmo cardíaco é por meio do Doppler tecidual. O Doppler tecidual, ele acaba sendo mais utilizado para trabalhos científicos, mais em laboratório, mas ele nos permite sim, é um modo, né, uma ferramenta ecocardiográfica que permite a avaliação das velocidades miocárdicas. Então, eu consigo ter em um único traçado as velocidades miocárdicas diastólicas e a sistólica. Então, você consegue avaliar a interação, né, a condução do átrio para o ventrículo e dizer se essa condução está 1 para 1, além de permitir a avaliação da frequência cardíaca. Então, agora nós vamos comentar cada um dos métodos. Então, vamos lá de novo para o modo monodimensional.
muitos ecocardiografistas e algumas pessoas que fazem medicina fetal optam pela avaliação do ritmo cardíaco por meio do modo monodimensional. Realmente, o modo monodimensional foi o pioneiro. Eu já expliquei para vocês, essa imagem está bem bonita, né? Então, a gente consegue pegar num plano de 4 câmaras, eu vejo bem, identifico bem a parede atrial e a parede atrial e a parede ventricular. Eu consigo colocar o meu cursor alinhado, aqui está o cursor, né? Alinhado entre a parede ventricular e a parede do átrio. Então, aqui a parede do átrio, aqui do átrio e aqui do ventrículo, né? Então, aqui eu tenho a parede posterior do átrio, que vai me falar a favor da sístole atrial, e aqui a parede do ventrículo, que vai me falar sobre a sístole ventricular. Chamo o meu modo M, obtenho este traçado. Aí eu vou aqui e comparo essa imagem com essa imagem. Essa imagem eu tenho ventrículo, essa imagem eu tenho ventrículo. Essa imagem eu tenho átrio, essa imagem eu tenho átrio. Então, eu vou olhar aqui, ó, parede ventricular, essa ondinha aqui. Parede atrial, esta ondinha aqui. Então, com isso, eu consigo olhar a condução ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio, ventrículo, átrio. De novo aqui está bem bonito, olha, contração atrial, contração ventricular, condução 1 para 1, né? E eu calculo a frequência cardíaca e analiso também se existe alguma extrasístole, alguma anomalia de ritmo, se ele está irregular com extrasístoles atriais ou ventriculares, ou se eu tenho uma taquicardia supraventricular, ou se eu tenho uma taquicardia ventricular ou um flutter. Nós vamos estudar todas essas arritmias mais para frente no nosso curso. E o outro modo é o modo monodimensional, só que eu associo o modo colorido. Você chama o modo monodimensional, joga o colorido e você consegue identificar melhor essas ondas, né? Então é a mesma coisa aqui, né? Ventrículo, átrio, ventrículo, átrio. Aqui eu consigo ver a parede ventricular. Aqui, olha que bonitinho, ó, parede ventricular, parede ventricular, parede ventricular. Aqui eu tive um batimento irregular, que é uma extrasístole, e continuou depois com o ventrículo, né? E aqui, a parede atrial, tá? Mesma coisa, teve uma extrasístole aqui, ó, um batimento irregular, depois continuou. Então, é uma forma de você aumentar a sua acurácia para a identificação melhor das paredes do átrio e do ventrículo e, consequentemente, melhor identificação do ritmo cardíaco. O segundo modo, que eu sou fã de cadeirinha, eu prefiro avaliar o ritmo cardíaco fetal pelo Doppler pulsado, é o meu predileto, principalmente quando você tem uma arritmia ou quando você tem um ritmo irregular com extrasístole. Eu acho que o Doppler você consegue evidenciar melhor, você consegue entender melhor o mecanismo. Quando você tem muitas extrasístoles ou quando você tem uma taquicardia com frequência muito alta, o modo M fica difícil de você identificar as ondas atriais e ventriculares, a parede, né, atrial e ventricular de uma forma mais correta. Então, eu pessoalmente prefiro realizar pelo Doppler. E eu vou mostrar para vocês quais são as formas e qual que eu prefiro. Então, por meio do Doppler pulsado, você faz a análise do ritmo, que vai ser realizada pelo posicionamento da amostra do Doppler em pontos que permitem o registro dos fluxos gerados pelas contrações atriais e ventriculares. Quais são esses fluxos? Então, são fluxos venosos ou fluxos das válvulas atrioventriculares que nos permitem a identificação da contração atrial. Então, o fluxo da válvula mitral e da válvula tricúspide, fluxo das veias cavas, das veias hepáticas, da veia pulmonar e até mesmo do duto venoso. E meu preferencial é o fluxo da válvula mitral, para avaliação da contração atrial. E com relação aos fluxos arteriais, que vão identificar a contração ventricular, seria o fluxo da válvula aórtica, da válvula pulmonar, tronco pulmonar, aorta e duto arterioso. O meu predileto, válvula aórtica. Então,
Na minha preferência, o fluxo que eu uso para avaliação do ritmo cardíaco é aquele que correlaciona a contração atrial por meio da amostra localizada na válvula mitral e a contração ventricular com a amostra localizada na válvula aórtica. Por que eu não prefiro tricúspide com mitral? Com pulmonar, desculpa. Porque a gente já comentou sobre isso, que eu não consigo avaliar o fluxo da tricúspide e da válvula pulmonar ao mesmo tempo. Lembra da anatomia? A válvula tricúspide e a válvula pulmonar, existe um infundíbulo no meio. Então, é mais difícil você colocar, é impossível, na verdade, você colocar uma amostra simultânea. Já o ventrículo esquerdo, ele está em continuidade com a válvula aórtica, está em continuidade com a válvula mitral, continuidade mitral-aórtica. Então, é muito fácil eu conseguir colocar a minha amostra do Doppler para poder identificar o fluxo da aorta e da mitral ao mesmo tempo, como a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, como que é um padrão de fluxo na válvula atrioventricular?